E aí, super bacaninha. Eu sou a Mia. Preparado para mais uma curiosidade paranormal com a gente? Hoje a gente vai falar sobre um mistério que está no ar, ou melhor, em todas as dimensões. Sabe aquelas figuras que a humanidade vê desde sempre, tipo anjos, demônios e fantasmas? E se eu te disser que tem uma teoria ufológica muito séria, que diz que tudo isso é, na verdade, a mesma coisa, e o disfarce perfeito de seres alienígenas? É isso mesmo. A gente vai mergulhar na hipótese interdimensional, que tenta unificar o paranormal, o religioso e os avistamentos de OVNIs. Prepare-se para ver lendas milenares e encontros com ET sob uma luz completamente nova. Essas curiosidades que a gente vai ver é o que torna a relação entre folclore e tecnologia algo tão fascinante e cheio de camadas. Poucas vezes um conceito da ufologia tem suas raízes tão firmemente plantadas nas histórias que a humanidade conta há milênios. Max por aqui. E essa teoria, Mia, é fascinante porque ela resolve um problema. Pensa bem, por que os alienígenas, com tecnologia de viagem interestelar, se comportam de forma tão inconsistente? Ora, eles são seres de luz bondosos. Ora, são cinzentos que abduzem pessoas e parecem fazer experimentos bizarros. E ora, são aparições fugazes que desafiam a física. A hipótese interdimensional, popularizada pelo astrofísico e ufólogo Jacques Vallée no final dos anos 60, diz que a inconsistência não é de quem vê, mas sim de quem está sendo visto. Vallée sugere que esses seres não vêm de outros planetas distantes, mas de uma realidade ou dimensão paralela à nossa, e que eles estão aqui há muito tempo. Por isso, a gente encontra paralelos entre os contatos alienígenas de hoje e os encontros com fadas, gnomos, demônios e até anjos do passado. A maneira como esses seres se manifestam parece ser um camaleão cósmico, adaptando-se à cultura e ao nível de compreensão de quem está observando. Exatamente, Max. O ponto central é que a tecnologia deles é tão avançada que, para nós, parece magia ou sobrenatural. Pensa só, um ser que pode se materializar e desmaterializar à vontade, que flutua e que consegue alterar a nossa percepção da realidade. No século XXI, a gente chama isso de tecnologia quântica ou de outra dimensão. Mas na Idade Média, o que era isso? Era um anjo, um demônio ou um espírito. E as descrições se encaixam. Muitas descrições bíblicas de anjos, especialmente as mais antigas, são de seres bizarros com rodas dentro de rodas e olhos por toda parte. Isso tem uma pegada meio Lovecraftiana, e para alguns ufólogos lembra a descrição de máquinas ou formas de vida não humanoides que usam alta tecnologia. É como se a mente humana, sem a palavra alienígena ou OVNI no vocabulário, simplesmente classificasse o fenômeno com o que tinha à disposição. O vocabulário religioso, que era o único capaz de abarcar o inexplicável. E isso se estende aos demônios. A ideia é que a motivação desses seres interdimensionais pode não ser a guerra ou a colonização, mas sim o controle social ou a manipulação da crença. Muitos relatos de abdução têm um tom negativo, de pânico, e são classificados por alguns grupos religiosos como encontros com entidades demoníacas disfarçadas de alienígenas. Eles acreditam que o objetivo final é desviar a humanidade da fé, promovendo uma nova doutrina cósmica. Essa teoria argumenta que se as aparições fossem realmente anjos ou enviados de Deus, elas trariam paz absoluta e não deixariam as pessoas com sequelas psicológicas, marcas ou a sensação de terem sido violadas. Ou seja, a natureza da experiência, que muitas vezes é negativa, indica que a fonte é, no mínimo, maliciosa e está mais interessada em nos confundir do que em nos salvar. Essa é a parte mais intrigante, o disfarce. Ufólogos como o próprio Vallée notaram que o fenômeno OVNI parece se adaptar à cultura do observador. Se a pessoa é religiosa, a entidade aparece como uma figura de luz. Se é cética, aparece como um ET cinzento em uma nave. E se está na floresta, pode aparecer como um duende, um elemental ou até um pé grande. Por exemplo, no famoso evento de Fátima, em Portugal, a Virgem Maria apareceu em uma grande esfera de luz e fogo para os videntes. Para um ufólogo, isso se encaixa perfeitamente na descrição de um objeto voador não identificado. Outros estudiosos, como Antônio Faleiro, no Brasil, interpretam lendas folclóricas, como o Boitatá ou a Mãe do Ouro, como naves ou sondas de outros planetas, mostrando que essa fusão de folclore e ufologia acontece em todo o mundo.
É como se a inteligência por trás desses encontros estivesse nos pastoreando ou nos observando, adaptando a sua imagem para ser compreendida ou temida de acordo com o nosso tempo, criando narrativas que se encaixam nas nossas expectativas. E é importante notar que essa é uma teoria que força a gente a ver a história de uma forma mais unificada. Se você pensa em todas aquelas histórias de fantasmas ou assombrações onde um objeto se move sozinho, ou há luzes inexplicáveis, seria essa a manifestação de uma tecnologia que a gente não consegue ver? Seriam os fantasmas, apenas seres interdimensionais que estão se materializando de forma incompleta na nossa realidade, parecendo névoas ou sombras? A teoria diz que sim. Ao invés de termos que acreditar em um reino de demônios, um reino de anjos e um universo cheio de planetas habitados, a gente teria apenas uma única fonte para todos esses fenômenos. Uma única raça ou inteligência superevoluída com a capacidade de nos influenciar em um nível quase mágico, usando as nossas próprias crenças para se camuflar. Max, se essa hipótese estiver correta, isso muda tudo. Significa que as batalhas bíblicas entre anjos e demônios podem ter sido, na verdade, conflitos de alta tecnologia entre facções alienígenas, com a humanidade sendo usada como um mero peão ou objeto de estudo. E, se o governo um dia decidir revelar publicamente a existência de OVNIs, essa teoria de que eles são anjos caídos ou demônios pode ser usada para desestabilizar as religiões tradicionais e talvez até promover o culto a esses seres de luz, como se fossem salvadores manipulando a fé em escala global. É uma ideia que dá o que pensar, né? Se a ciência e a religião estiverem descrevendo o mesmo fenômeno, mas com linguagens diferentes, o futuro pode ser bem mais estranho do que a gente imagina. E a questão que fica é, se eles se disfarçam tão bem, qual é o objetivo de se revelar? Seria para nos preparar para um salto evolutivo, como alguns teóricos New Age sugerem, ou para um grande engano, como alertam alguns teóricos religiosos? O que você acha disso, super bacaninha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que o folclore é apenas a forma antiga de descrever alienígenas? Super bacaninha, não se esqueça de ativar o sino de notificações aqui no YouTube para não perder nosso próximo vídeo. A gente tem muito mais mistérios para desvendar. E para um mini conteúdo rápido e exclusivo, siga a gente lá no nosso TikTok e no Instagram. A gente antecipa os melhores momentos em shorts e reels super envolventes de nossos próximos vídeos no YouTube e de outros vídeos já disponíveis para você, além de curiosidades muito interessantes, então não fique de fora. O link para as nossas redes sociais e para as fontes estão na descrição. É isso! Vídeo novo em breve e a gente te espera para explorar mais segredos do universo. Valeu e até a próxima jornada!